Fala aí, quem inventou a partitura tinha alguma coisa meio solta na cabeça, né? Não, não é nada disso. Quem inventou a partitura é uma pessoa muito sábia, só que é complicado. Eu sei, eu estudei partitura e foi complicado entender aquelas bolinhas pretas que pouca gente entende. Então, para facilitar a tua vida, eu tô aqui para te ajudar. Eu sei que é complicado, mas preste atenção. Partitura foi uma forma muito fácil na verdade, não vou dizer que seja fácil, mas é a forma mais inteligente que eles usaram para poder divulgar a música pelo mundo. Antigamente as músicas existiam dessa forma. Era desse jeito que a música aparecia. E era muito difícil você conseguir entender o que eles estavam querendo dizer com essas bolinhas aparecendo em cima das notas das letras, né? Então era muito complicado. O que resolveu-se? Com o passar do tempo, eles descobriram que cada palavra que se falava tinha uma tonalidade diferente. Então, eles começaram a colocar sinais em cima de cada letra, como você pode ver nessa figura aqui do lado. Essa figura mostra para você aonde fica cada ponto que a pessoa precisa fazer uma entonação vocal maior ou uma entonação vocal menor. Então, essa dificuldade que as pessoas tinham de conseguir ler. E o pior, quando se passava isso de um lugar para o outro, antigamente não tinha WhatsApp, nem Facebook, não tinha nada, não tinha rede social. Se escrevia e se fazia cópias daquilo, né? E a cópia era várias pessoas fazendo aquilo várias vezes para chegar num outro lugar. Então nunca era igual, nunca era perfeito. A cópia sempre chegava com alguma diferença. Isso era um problema muito sério, porque acabavam cantando diferente em alguns lugares do original. Você imagina como que era confuso se propagar a música naquela época. Gente, eu tô falando isso há muito tempo atrás. Vamos dar uma olhada no tempo que isso aconteceu? Foi nessa data aí que aconteceu isso. Então, essa história é para mostrar para vocês o quanto podemos evoluir com a partitura. E aí, com o passar do tempo, como é que foi feito? Eles começaram a colocar linhas musicais, né, que são chamadas de pauta. Essas 5 linhas são a direção que eles tiveram, a ideia que eles tiveram para colocar as linhas e nessas linhas as bolinhas. Então, de acordo com a localização da bolinha, a voz que era cantada ficava mais alta para se cantar. Então tinha que se subir a tonalidade. E de acordo com a bolinha mais baixa, a voz tinha que fazer um tom mais grave. Então, até esse momento, era assim que a partitura aparecia. Imagina naquela época as pessoas sem muita informação, apenas com uma letra da música na mão e essa simbologia em bolinhas para elas poderem ter como direção. Inclusive para os músicos que tocavam os instrumentos de sopro e de cordas, eles se guiavam por isso também. Até os instrumentos de percussão existiam marcações para ele. Hoje a gente tem partitura de bateria, como essa aqui. Essa é uma partitura de bateria, é um pouco difícil, né? Raramente algumas pessoas viram isso, mas essa é a partitura de bateria e você consegue entender o que precisa tocar em cada momento. Voltando para a partitura de quem canta ou quem toca o instrumento. Existem essas linhas, então, naquela época, essas linhas eram as bases, mas não existia nota musical. Eram simplesmente as bolinhas colocadas em cada local certinho, como você pode ver aí. Essa partitura, por exemplo, é uma partitura muito antiga, mas era uma partitura utilizada naquela época por muitos músicos e era escrita à mão. Agora, vamos olhar como que a partitura foi desenvolvida ao longo do tempo. A gente não está falando do nome das notas, a gente está falando só da partitura. Eu vou fazer um outro vídeo falando do nome das notas, então se liga aí que a gente vai voltar. Essas 5 linhas aparecem de forma padrão para muitos lugares do planeta. Então isso rodou por muitos lugares e ficou popularizado, facilitando a leitura. A partir daí as pessoas começaram a olhar para a partitura e saber, opa, nesse momento eu vou tocar nesse local e nesse momento eu vou tocar nesse local. Então tinha-se uma direção, porque era muito complicado. Sem a pauta, sem as 5 linhas e os espaços entre eles, era muito difícil entender. Vamos agora falar sobre as figuras musicais. As figuras musicais são essas: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia,
fusa e a semifusa. Existem ainda mais duas figuras que dificilmente você vai ver, que é a breve, essa daí, bem diferentona, e a tremifusa ou quartifusa. A tremifusa vem depois da semifusa. Essa é a figura. Bom, essas figuras foram desenvolvidas para determinar tempos, a divisão entre os tempos. E essa divisão é feita em matemática. Isso mesmo. Se você não gosta de matemática, a música vai te ajudar. Passa a ter amor pela matemática, porque tudo na vida tem matemática. Até em português tem matemática. Vamos lá. Trabalhando essa divisão, a gente consegue entender como que a música foi entendida. Então, cada figura musical que você vê representa um determinado tempo. Vamos começar pela figura semibreve. Essa figura ela tem uma quantidade de tempos que hoje é considerada a maior duração. Ah, mas ela existe em um tempo determinado? Vai depender da fração que se coloca no início da pauta. Se eu mudo essa fração que você está vendo aqui do lado, essa figura muda de tempo. O que vai determinar o tempo dela é a fração. Agora vamos falar da próxima figura, a mínima. A mínima, ela vai valer a metade da semibreve. E na sequência, quem vem depois, vale a metade. Então você tem semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Cada figura dessa tem uma divisão, um tempo determinado, de acordo com a fração que aparece no início da partitura. Então, preste atenção, para você não se confundir. Não existe determinação exata para o valor de cada figura musical. Eu sei que você já estudou música e de repente você já viu a partitura dizendo que a semibreve vale 4, a mínima vale 2, a semínima vale 1. Só que isso é mentira. Não é que é mentira, é uma forma mais fácil de você entender. Só que se eu mudar a fração no início da música, isso cai por terra, muda completamente. Quer ver um exemplo? Olha essa divisão aí. Um compasso 6/8. Qual é a figura que está valendo um tempo? É a mínima? É a semínima? É a colcheia? Responde essa aí para mim e a gente se vê na próxima aula. Tchau!